Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por mais essa oportunidade. Que vidas sejam tocadas, alcançadas pelo Teu amor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. E aí a gente vai convidando mais pessoas para participar. Estou aqui enviando para algumas pessoas. Eu creio que o Senhor vai falar poderosamente nesta tarde. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é grande. O nosso Deus tem cuidado de nós. E vamos continuar aí rompendo em fé a cada dia. Oportunidade de parar todos nós temos, mas não podemos parar. Precisamos romper em fé um dia de cada vez, colocando sempre o Senhor acima de todas as coisas. E aos poucos o Senhor vai trabalhando, vai operando. Aí já tem algumas coisas com a gente, algumas coisas que o Senhor tem colocado aos nossos corações aí. Tem a Alina, filha do rei, tem a Edna, glória a Deus. É um prazer tê-los conosco, o pessoal aí acenando, já mandando coraçãozinho. Eu creio que é uma tarde de renovo. Pastora Renata, pastora Renata aí, a minha querida amiga que estará conosco nessa tarde. Minha cunhada Érica, da Mimos Érica, lá de Tabira. Que bênção, gente, a paz, que Jesus abençoe. O Elinho tá aí com a gente também. É um prazer. Gente, é muito bom. Nós temos que aproveitar mesmo as oportunidades que Deus tem nos dado. E eu muito me alegro. Glória a Deus por tudo. O Senhor vai cuidando de nós. O Senhor vai guardando, vai abençoando, vai convidando mais pessoas para participarem. Aos poucos as pessoas vão chegando. Estou aqui mandando mais alguns convites. Essa tarde é um tema muito relevante. Vamos falar sobre arrependimento, a paz do Senhor Jesus. Aí o Queiroz cumprimentando esse povo lindo, o povo de Deus. Gente, é bom demais. A gente tem que aproveitar essa rica oportunidade. Glória a Deus. A irmã Eunice entrando com a gente também. Irmã Eunice, seja muito bem-vinda. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da irmã Eunice. Glória a Deus. Maravilha. O Johnny tá aí com a gente também. Irmãos, que coisa gostosa, viu? Que tarde preparada pelo Senhor. Glória a Deus. Nada vai impedir o agir de Deus. Ninguém, né? Na verdade, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. Até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Graças a Deus. Deus é bom demais, gente, olha. Mais pessoas aí chegando. Glória a Deus. Algumas ainda têm um pouco de dificuldade para entrar. Eu até hoje, gente, eu apanho muito na internet. Eu passo um aperto que vocês não têm noção. Mas aos poucos a gente vai aprendendo. A Jennifer também. A paz do Senhor Jesus, Enice. Deus maravilhoso. Glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Glória a Deus. Vai dando aí o seu joinha, vai soltando os coraçõezinhos aí. Pode ter certeza que até o final dessa live o seu coração vai bater mais forte. E o Espírito Santo vai operar poderosamente. Glória a Deus. Jenny Benson também está aí com a gente. Louvado seja Cristo. Jesus lindo. Que coisa boa. Glória a Deus. Dá um glória aí, irmãos. Você que está vivo, você que está de pé. Nós temos muito mais motivos para agradecer. Como o Senhor tem cuidado de nós, das nossas vidas, das nossas famílias. Como o Senhor tem guardado, como o Senhor tem protegido. Creia que diante de todo gigante
Existe um grande Deus e o gigante cai de cara no chão. Diante de Deus ele cai. Então não tente lutar na força do seu braço, que a vitória ela é certa. Ela vai chegar no tempo do Senhor. Aleluia. Jesus é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus de maravilhas. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém mandando aí que é lá da Índia. I'm from India. Renata. Ah, amigo da pastora Renata. Renata is my friend. Amigo from Soul. Man. Gente, meu embromation não tá muito bom, não. Mas todos são muito bem-vindos, Índia. Que a graça do Senhor alcance a cada um e que eles reconheçam que é só o Senhor acima dessa pandemia. E Deus tem poder de cessar esse vírus a qualquer momento. Deus tem poder de gerar vida com gozo, graça e paz. Nenhuma luta é maior do que possamos suportar. Mas diante de toda grande luta, sempre haverá uma grande vitória. Deus é bom, Deus é fiel. Eu quero já chamar a pastora Renata. Oh, Deus bom, Deus fiel. Graças a Deus. Aos poucos a gente vai manuseando aí o celular. A presença do Senhor. Ô, pastora! Paz, amiga! Que bom te ver, minha linda. Que saudade da senhora. Paz de você também, minha amiga. É uma honra estar com a senhora aqui nessa live, para poder falar desse tema que é tão importante na vida de um cristão, né, pastora Luciana? E eu fico muito alegre de estar aqui nessa tarde com vocês que estão entrando. Satish, Deus te abençoe, você que é daí da Índia, e todos aqueles que estão entrando, a paz dele, Deus te abençoe, a paz a todos vocês, a paz, esposo. Vocês possam estar compartilhando essa live em nome de Jesus, porque nós cremos, igreja, que o Senhor fará grandes coisas, né, pastora Luciana? Amém. Amém. Eu estou muito feliz, pastora, por esse momento. Eu creio que o Senhor já está trabalhando. Até uma das pessoas mandou aí que não está se sentindo muito bem hoje, mas eu tenho certeza que essa palavra vai trazer força, ânimo, paz, vai trazer renovo, porque a palavra de Deus, ela levanta defunto, né, pastora Renata? A palavra de Deus, ela faz coisas sobrenaturais. E nós estamos aqui reunidas por causa dessa palavra, porque ela nos garante que aonde há 2 ou 3, ou não importa a quantidade que estejam reunidos no nome dele, e nem mesmo a distância, nós estamos falando no nome dele, porque o Deus que opera aqui, opera aí na sua vida, opera onde a pastora Renata está. O importante é ligarmos a nossa mente em Cristo, porque ele tem poder de trazer cura, renovo, gozo, paz. E eu me alegro muito, minha querida amiga, pastora, linda Renata. Nos conhecemos aproximadamente uns 4, 5 anos, né, pastora Renata? Mais ou menos isso, pastora, né? Como se a gente se conhecesse há uns 10, porque você é uma amiga que está comigo Glória no dia a Deus. bom, é uma amiga que está comigo no dia mal, você é uma amiga que nunca fala assim, não posso, sempre fala, eis-me aqui. E a gente sempre conversa nos horários mais inusitados. Mando para você 3 horas da manhã, amiga, você pode pregar na minha igreja na quarta? Tamo junto, amiga, eis-me aqui. Então, eu fico honrada por ter amizades, alianças como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, como a senhora. Amém, amém. A gente precisa, né, pastora? Porque a gente tem que caminhar com as pessoas que elas estão no mesmo propósito com a gente. Imagina, um caminho, e um caminha para a direita, um determinado pensamento, uma determinada fé ou segmento ou convicção, e o outro quer caminhar para a esquerda. Aonde essas pessoas vão chegar, pastora Renata? Em lugar nenhum, pastora. Porque a Bíblia é tão clara, é perfeita em tudo, né, pastora Luciana? Para que a gente consiga chegar a algum objetivo, a algum propósito, o corpo tem que estar todo alinhado. É como se fosse uma locomotiva. Tem que estar todos em alinhamento para poder chegar no objetivo o qual o Senhor colocou sobre as nossas vidas. É verdade, a senhora deu um exemplo maravilhoso. A gente vê que tem a máquina-chefe, né, a da frente, aquele carro guia ali, o centro de todos os outros vagões. E aquele que está na frente, o nosso maquinista, é Cristo.
Quem pagou um alto preço foi Ele, quem se entregou foi Ele, quem comprou para nós a vida eterna através da graça, do perdão e da misericórdia foi Ele. Então, Ele está na frente da locomotiva, Ele é o maquinista-chefe, e nós somos os vagões. Se nós queremos chegar a algum lugar, nós precisamos chegar com Ele na frente. Porque você caminhar sem Cristo é fria. E sabe o que muito me impressiona, querida pastora, e a todos vocês que nos ouvem nesse momento? É que o inimigo, ele ilude as pessoas. Às vezes a pessoa, ela entra numa furada e no início dá certo, pastora. No início as portas se abrem, no início vem a prosperidade, no início vem as amizades, vem favorecimentos, a pessoa parece estar mais feliz, nossa, foi a melhor decisão que eu tomei, eu estou prosperando, agora eu estou crescendo, e antes eu ficava só buscando a Deus, indo para a igreja, lendo Bíblia, agora eu estou vivendo, porque eu tenho que comer mesmo do melhor dessa terra. Só que daqui a pouco, quando vem a rasteira, ela puxa de uma vez o tapete da pessoa que ela cai de uma forma que é muito difícil ela se levantar novamente. O pastor Josué estava pregando lá na nossa igreja no domingo e ele fez uma declaração que eu creio que a senhora, como uma pessoa que prega o evangelho, já deve ter percebido. Ele ainda tem uma porcentagem lá. A gente não sabe se exatamente é isso, mas tem sentido. Ele falou, irmãos, na faixa de 98, 99% das pessoas que moram nas ruas, a maioria é conhecedora do evangelho. A maioria. Pastora, você vai falar para as pessoas de Deus, elas pregam para você. É verdade. Não é? E fala os versículos em cima, e eu era pastora, eu era missionária, eu era líder de oração, eu cantava no louvor, eu não saía da igreja. E você fica olhando e fala, meu Deus, como é que essa pessoa chegou numa situação dessa? Então, nós vemos que as pessoas estão muito iludidas a respeito das coisas. Não é o fato de Deus ser dono do mundo e de todas as coisas que Ele vai te dar tudo que você quer, na hora que você quer e da forma que você quer, não. O pai que ama, muitas vezes, ele diz não. O pai que ama, ele não dá tudo que o filho pede. Porque ele sabe até onde o filho vai ter maturidade, vai ter estrutura para cuidar daquilo que estiver nas mãos dele. Então, tem muitas pessoas enganadas, pastora Renata, achando que Deus é obrigado a fazer, obrigado a dar, se Deus não fizer, e que eu isso, que eu aquilo, como se Deus, né, pastora, fosse ficar assim, eu tenho que fazer, ele vai ficar com raiva de mim. Deus não trabalha dessa forma, pastora. O que eu acho interessante, pastora Luciana, dentro disso que a senhora está falando, uma coisa que eu tenho pregado bastante lá na nossa igreja, e eu vejo que tem algumas pessoas aqui, que vocês possam chamar o restante da igreja para edificação do corpo, viu, Pedro, Jennifer, Keire, em nome de Jesus, Johnny. Sabe o que eu tenho achado interessante, pastora? Que no século qual nós estamos vivendo, nós temos visto aí Jesus voltando todos os dias para algumas pessoas. Só que muitas das vezes é aquilo que a senhora está falando. A gente acha que o Senhor tem que fazer da maneira que nós queremos, na hora que nós queremos e quando nós queremos. Sendo que Deus não enviou Jesus para fazer aquilo que nós queremos. O Senhor, Ele enviou Jesus para simplesmente nos fazer mais parecido com o Senhor. Sim. Então, muitas das vezes, as pessoas elas ficam nessa situação, como a senhora acabou de falar, assim, ai meu Deus, as pessoas ficam desesperadas, mas as pessoas não entendem que tudo nessa vida é necessário que nós venhamos passar por um processo, que sem luta não vai ter vitória. O choro é necessário para que o gozo, a alegria venha vir pelo amanhecer. E muitas das vezes, pastora, eu vejo, a gente atende várias pessoas, até mesmo daqui do nosso estado, do nosso país, até mesmo de outros países, né? A gente tenta ir ajudar na medida do possível. E eu vejo as pessoas hoje em dia, pastora, não acreditando que, mesmo mediante tantas coisas acontecendo, não acreditando que o Senhor Jesus pode fazer, possa mudar a vida, que possa realmente entrar naquela situação e mudar toda aquela história. Quando a senhora me chamou para poder falar referente a arrependimento, eu falei, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque, pastor, o arrependimento nada mais, nada é o quê?
você se arrepender de todo o seu coração. E quando nós nos arrependemos, pastora, aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, ele nos convence do pecado e nós não voltamos mais para aquela velha prática. Nós permanecemos em Cristo e não voltamos mais ao vômito, quando a Bíblia fala. E muitas das vezes nós parecemos cachorros que voltamos para o próprio vômito. O Senhor não quer nos chamar de cachorro, o Senhor não quer nos chamar de bode, mas o Senhor nos chama de ovelha. Porque ovelha ouve a voz do pastor e ovelha entende que o princípio da salvação tem que haver arrependimento. Porque quando Jesus, pastora Luciana, ele foi crucificado ali na cruz, e quando a senhora... Pedro, pastor, o seu áudio está baixo. Deixa eu ver se meu áudio está baixo. Meu microfone está no máximo, meu filho. A senhora está me ouvindo, pastora? Eu tô. Eu acho que é o seu microfone, Pedro. Aumenta o seu microfone, meu filho. Quando a senhora me chamou, pastora Luciana, para poder falar referente a esse tema sobre arrependimento, eu fiz várias pesquisas, eu estudei, procurei aprofundar mais dentro desse tema, desse assunto, porque... realmente, pastor, o arrependimento gera mudança. Porque não tem como nós falarmos que arrependemos de uma certa situação se a gente verdadeiramente não nos prontificar em viver o algo novo do Senhor. Eu lembro até hoje, um dia que a senhora foi na igreja, a senhora falou da seguinte maneira, tinha acabado de passar o ano novo, na quarta-feira a senhora foi e falou, a gente acabou de virar o ano, mas ano novo, velhas práticas, não tem como continuar. Verdade. Ano novo, novas práticas. A vida totalmente voltada ao Senhor. E eu, inclusive, pastora, eu queria deixar um versículo aqui, vocês que podem abrir, que vocês abram em nome de Jesus, referente à palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, se a pastora Luciana me permitir. A paz, amiga, seja bem-vinda. A paz, Jennifer. Oi, Tati, saudade de você, amiga. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Como é que tá a Alemanha aí, minha filha? Ô, glória. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Atos, pastora Luciana, capítulo 3, versículo 19. Amém. Aquele que achou, diga trigo aí, viu, igreja? Em nome de Jesus. Você que está nessa live dessa pastora ungida, cheia do poder do Espírito Santo. Essa Glória mulher Jesus, de Deus. estamos juntos aí. Jesus é lindo. Atos, capítulo 3, versículo 19. A palavra do Senhor nos fala assim, ó, arrepende-se, pois, volte-se para Deus, para que os teus pecados sejam cancelados. Não precisa abrir, amém? O outro que eu vou falar, que está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então eu vim para chamar os justos e para levar os pecadores ao arrependimento. É o que fala a palavra do Senhor. Então, pastora Luciana, o arrependimento para mim é simplesmente a pessoa, simplesmente abrir o seu coração e ter a vida voltado para o Senhor. E a gente vê vários homens de Deus, pastora Luciana, que teve o arrependimento. Igual a gente conversando esses dias pelo WhatsApp, Adão e Eva foram uns, que eles tiveram um arrependimento, que eles estavam ali no seu lugar de deleite. A função do diabo é sempre matar, roubar e destruir. O lema dele é o mesmo, nunca tirar a gente do nosso lugar de descanso, como se fala o pastor Valmir, de deleite no Senhor. Só que naquele certo é feita, e por causa do pecado que entrou ali naquele lugar, houve a queda. Mas eles tiveram um arrependimento. E você consegue enxergar isso através do livro de Gênesis. Pastora, a senhora pode falar, que senão eu não paro. Não, mas pode continuar aí, pastor. Então, pastora Luciana, quando nós estamos falando, todos que vocês estão aí referente ao arrependimento, o arrependimento, ele tem que ter mudança. O arrependimento, ele tem que simplesmente começar a brotar de você de dentro para fora. Uma pessoa que eu posso declarar dentro das Sagradas Escrituras, pastora, porque a Bíblia, contra fatos, não há argumento. Sim. Amém? A palavra do Senhor nos fala que todos aqueles que se arrependem, a graça do Senhor alcança a vida deles. Uma das pessoas que se arrependeram foi Pedro. Por quê? Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que aquilo que estava dentro dele, igreja, era muito maior do que aquilo que ele estava fazendo ali. Eu sinto a presença do Senhor nessa live. Glória a Deus. Naquele momento,
quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele tentou fingir que ele não era servo. Mas as pessoas que estavam ali em volta dele falou: não, o seu andar te denuncia, o seu falar te denuncia. Ou seja, você fala como aquele que está sendo acusado fala, você anda como aquele que está sendo acusado anda, e você se veste como aquele. E naquele momento, Pedro, ele se arrependeu e continuou aí fazendo a obra que o Senhor colocou dentro da vida dele. Automaticamente, eu creio que passou sobre a mente dele Jesus falando: ei, pois eu te digo, em verdade eu te digo, ainda hoje tu me negarás 3 vezes, Pedro. E eu creio que naquele momento ele lembrou de Jesus falando, e automaticamente, a Bíblia não relata, mas eu creio que ele se prostrou e declarou: Rabi, me perdoa. E o perdão do Senhor, a graça do Senhor entrou sobre a vida dele, e ele foi um das aí que fez grandes coisas no nome do Senhor Jesus. Mas também, pastora Luciana, nós temos aquele que verdadeiramente que não se arrependeu, porque muitas das vezes as pessoas confundem arrependimento com remorso. A palavra do Senhor nos fala nitidamente de uma pessoa que teve remorso. Nós podemos falar aí, pastora, de Judas. Judas, ele não se arrependeu. Judas, ele teve remorso daquilo que ele fez. E muitas das vezes, pastora, nós nos colocamos no lugar de Judas. Nós, às vezes, achamos porque nós estamos chorando naquele exato momento, nós estamos nos arrependendo. Mas o arrependimento tem que vir com a prática. A ação tem que ser diferente. E naquele momento que Judas entregou Jesus, ele trai o seu filho, ele trai o seu mestre com um beijo no rosto e recebe aquelas moedas em troco de quê? Para que Jesus fosse crucificado. E a palavra do Senhor nos fala que Judas foi se suicidar. A Bíblia não fala que Judas suicidou. Muitas pessoas que estão nessa live não sabem. Mas se você examinar a fundo as Sagradas Escrituras, você vai entender que Judas, ele foi suicidar. Ele não morreu enforcado. A palavra do Senhor nos diz que aquele que traísse o Messias, ele morreria de dentro para fora. As entranhas dele se abriu, o corpo dele abriu. E naquele momento, se Judas, eu provo para você dentro da palavra, se ele tivesse se arrependido, pastora, o Senhor teria entrado com a graça sobre a vida de Judas. Sim. Porque o Senhor ainda chamou ele de amigo. Amigo! Agora eu falo com a senhora, Judas se arrependeu? Não. Houve remorso da parte dele ali. Porque se ele tivesse se arrependido, ele não tinha nem pensado em suicidar. Ele tinha se prostrado com seu rosto no chão e pedido ao Senhor para que alcançasse com misericórdia sobre a vida dele. E nos dias no qual nós estamos vivendo, pastor, eu posso falar para você que é um tempo da gente se arrepender. É um tempo da gente realmente deixar o Espírito Santo bradar, queimar sobre os nossos corações. É um tempo, pastora, da gente se arrepender por inteiro ao Senhor. Porque muitas das vezes nós continuamos todos os dias no mesmo pecado. Como a palavra, como a música mesmo do Thales fala, mas todo dia o pecado vem e me chama. Sim. Agora o Senhor nos fala que aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, pastora, ele se arrepende de uma tal maneira que sua velha prática não existe mais. É uma nova caminhada, é uma nova vida, é uma nova história com o Senhor Jesus. Agora Pedro, ele se arrependeu e continuou vivendo uma nova história. Só que muitas das vezes as pessoas, pastora, elas não se arrependem, elas têm remorso e continuam na mesma prática do pecado. O livro de Atos que eu acabei de ler com vocês fala simplesmente que o Senhor veio aí para os pecadores, para mim e para você. Todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor. Mas a função do diabo é te tirar do lugar de deleite, de descanso, que é a presença do Senhor. Porque a única coisa que nos convence do pecado, a palavra do Senhor nos fala que é o Espírito Santo, que nos leva ao arrependimento. E o Espírito Santo nos levando ao arrependimento, ele intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, para que você possa permanecer de pé. Só que às vezes, pastor, as pessoas falam assim, pastor, eu ando com a minha Bíblia na mão. Pastor, eu estou indo em todos os cultos. Pastor, eu estou assistindo todas as lives, mas eu não estou vendo o mover do Senhor da minha vida. Eu não estou vendo o Senhor entendendo que eu quero realmente arrepender. Eu quero dizer para você que está nessa live da pastora Luciana Carla.
para você que está me ouvindo, me assistindo agora. Eu quero te dizer que, como qualquer coisa na nossa vida, há etapas, igreja. Há um processo. E eu quero te dizer que aonde que você acha que Jesus ele não está entrando, aonde que você acha que Jesus ele não está trabalhando, eu quero te dizer que no silêncio o Senhor ele trabalha. Agora, se você realmente se arrependeu daquilo que você fez, talvez você está agora aqui nessa live, você mentiu, você matou, você roubou, você adulterou, você falou mal do seu pastor, do seu líder, da sua pastora, não importa. Jesus ele não quer apontar o seu pecado, mas Jesus ele quer que você arrependa de uma tal maneira ao ponto dele entrar sobre a sua vida e as pessoas ver a luz que está em ti, de você chegar lá fora e as pessoas falar, olha, a Natália Loyola, ela tem algo diferente, a Kelly Chave tem algo diferente, a Jéssica Chairine tem algo diferente, porque o Senhor te chamou para poder trazer o tempero nessa terra. Aleluia. Você é salvo. Aquela escuridão que está lá fora precisa de você, pois você é luz. E você nessa noite, nessa tarde, que o arrependimento do Senhor, o arrependimento de você, porque eu falo arrependimento? Para você entender que o Senhor ele é fiel, ele é misericordioso, ele quer te perdoar. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que as misericórdias do Senhor, pastor Luciano, elas não têm fim. Ela se renova a cada dia, ela se renova a cada manhã, é de luta em luta, é de glória em glória. Eu quero te dizer que o Senhor nessa tarde te chama para poder tirar as sandálias dos teus pés e ter um comprometimento com o Senhor. Pois se você tirar as sandálias dos seus pés, se você arrepender de todo o teu coração, eu desafio você que está aí agora nessa live, dentro da palavra do Senhor, se você não terá a sua vida mudada. Se você não terá a sua família, a sua casa, aquilo que você precisa nas suas mãos, pois o Senhor fala, pois aquele que se arrepender, aquele que ouvir, aquele que obedecer, aquele que se dobrar, aquele que me clamar de todo o meu coração, comerás e viverás o melhor dessa terra. O Senhor te chama para ser cabeça, o Senhor não te chama para ser cauda, mas para isso você precisa se arrepender. Tenha um coração quebrantado, tenha um coração contrito, seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus, para onde você passar, as pessoas ver não somente você, Vanessa Souza, mas o Senhor vê o Espírito Santo que há em ti. Aleluia, aleluia. Saber que eu sou Deus. O Senhor fala assim, pastor, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sim. Pastora, como que eu vou saber que eu estou arrependido? Quando você entender que você não foi chamado para ser qualquer pessoa. O Senhor confiou e colocou a expectativa dele em você, como ele colocou a expectativa em Adão. E por amor a Adão, ele criou uma auxiliadora idônea para poder ajudar ele a cuidar, administrar aquilo que não era dele. Ser o gerente daquele jardim. Muitas das vezes nós encontramos como Adão e Eva. Nós estamos num lugar abençoado. Nós estamos num lugar de um deleite. Mas o ser humano, ele é assim. Ele sempre quer um pouco mais. A palavra do Senhor nos fala, pastor, o Senhor tem bradado isso muito no meu coração. E eu falei ontem na nossa igreja que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas também, pastora, a incredulidade, a maldade, também vem pelo ouvir. Sim. Porque quem tem boca, pastora, fala o que quer. Mas quem tem o Espírito Santo discerne as coisas do Espírito. Ouvir de tudo e receia aquilo que é bom. Aleluia. Como Adão, pastora, e Eva caíram no jardim? Por causa da palavra. Ouviram. Eles ouviram Jesus, mas não obedeceram. Mas ouviram o diabo e começou a queimar aquele desejo de querer conhecer um pouquinho mais, de querer estar ali mais, querer saber o que era vida, o que era morte. Se você comer, você terá um conhecimento sem igual. O Senhor não quer que você tenha como ele. E o diabo infiltrou ali. E naquele exato momento o pecado entrou na vida do homem e houve a queda. Mas o Senhor é tão misericordioso, você vê ali o cuidado do Senhor. Você vê ali, como se diz o pastor Gilvan, a primeira morte.
O Senhor, ele sacrificou, o primeiro sacrifício, sacrificou animais e colocou vestes em Adão e Eva, pois eles entenderam que eles estavam em pecado e esconderam do Senhor. Nessa tarde, o Senhor te chama para sair de trás dessa moita. Amém. O Senhor te chama para sair de trás desse ramo. O Senhor te chama para você parar de se esconder. Ele quer te dar uma roupa nova. Ele não quer te dar um animal para você vestir. Mas o Senhor, ele quer te dar uma roupa de glória. Ele quer simplesmente te dar um corpo totalmente renovado. Ele quer te dar novas coisas sobre a sua vida. Um corpo totalmente glorificado. Aleluia. Vestes novas, vestes brancas. Aleluia. Mas para isso, o princípio da salvação, é necessário que você verdadeiramente que você venha se arrepender. O arrependimento, pastora, você quer que eu esteja falando assim mesmo? Que eu não paro de falar, pastora. A senhora Pode quer falar, falar? Não, pode falar. Está muito Amém. difícil. Pode falar. Ô, glória. Ô, igreja, quem tem glória, dá glória aí. Em nome de Jesus. Começa a dar like nessa live. Coloca os coraçõezinhos. Eu já tô vendo que já tem 13 pessoas sendo abençoadas. Chama aquela pessoa que precisa ser cheio do Espírito Santo. Sim, chama aleluia. aquela pessoa que você pensa, olha, ela precisa se arrepender. Ela precisa deixar Jesus entrar no seu coração. Dá coraçãozinho, dá glória. Convida as pessoas para participar dessa live em nome de Jesus. Porque quem tem glória dá glória. Aleluia. A palavra do Senhor nos ensina aqui, igreja, enquanto vocês vão chamando outras pessoas para essa live, da seguinte maneira. Eu estou falando dentro da palavra do Senhor. Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu estou com o tablet, mas eu estou dentro da palavra do Senhor e eu estou com a Bíblia. E aqui dentro dessa Bíblia, fazendo essa pesquisa referente ao arrependimento, fala assim, pastores e todos que estão aqui. Irmã Kelly, Instituição Vida Nova, vocês que estão aí presentes conosco. O arrependimento é sentir triste por causa do pecado, mas é também decidir mudar. Quem se arrepende rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. Você que está aí nessa live, repita. Quem se arrepende precisa de Jesus e entende que precisa ser salvo. É verdade. O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado. E essa convicção do pecado vem pelo Espírito Santo, que nos leva a mudar a vida com Jesus. O arrependimento, ele vem do nosso coração. Tem que ser de todo o coração, mas ele tem que ser revelado na sua vida. Aquele que se arrepende tem atitude diferente, ele é humilde, tenta fazer o que é correto, sempre tenta agradar o Senhor. O arrependimento é uma das maiores condições para a salvação. Então, nessa tarde, igreja, se você ainda não se arrependeu daquela prática que você estava, se você ainda não se arrependeu daquilo que você estava vivendo no passado, o passado, eu falo, é um passado bem presente, eu falo ontem, ou até mesmo hoje, na parte da manhã, eu quero te dizer que nessa tarde o Senhor, ele quer que você seja mudado, ele quer que você seja curado de dentro para fora. Amém. Alguns meses atrás, alguns anos atrás, quem diria que nós estaríamos clamando para que o Senhor pudesse soprar um fôlego de vida novo. É verdade. Pessoas sendo limpadas, pastora Luciana. Pessoas sendo ceifadas. Nós não somos nada, somos apenas um pó. Do pó nós viemos, do pó nós vamos retornar. É verdade. O Senhor, nessa tarde, igreja, ele quer simplesmente morar em você. Aleluia. Ele quer simplesmente te levar em lugares altos. Mas para isso, você precisa se arrepender de todo o seu coração. Para que o Senhor, ele simplesmente entra. E como se diz aquela música, pastora Luciana? E fazer morada. E o Senhor quer fazer morada em ti. Amém. Então, nessa tarde, através do Espírito Santo de Deus, através dessa live, o Senhor pode fazer o verdadeiro arrependimento na sua vida em nome de Jesus. Não seja como Judas, que tem um remorso daquilo que você está fazendo, chora naquele momento, pensa em mudar naquele momento, mas não muda a sua prática. Mas seja como Pedro, que ele simplesmente, ele pecou, ele errou, mas ele se arrependeu. Pastor Luciana, agora eu passo para a senhora a palavra, em nome de Jesus. Minha amiga linda, cheia do poder do Espírito Santo. Glória a Deus.
Deus. Estamos viva! Enquanto houver vida, há esperança. Amém. Antes de começar a live, o Senhor me trouxe um exemplo facinho de todos entendermos a respeito do arrependimento também. Né? Porque o Senhor fala com a gente de uma forma que a gente entende, né, pastora? O nosso Deus é acessível. Ele tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê, e Ele está com as mãos estendidas. Ele é acessível. E o Senhor me deu um exemplo claro nos dias de hoje. Na vida conjugal. O marido vai lá e dá um tapa na esposa. Xinga, empurra, briga, faz alguma coisa, dá um soco no olho. E aí, no outro dia, ele chega com um buquê de flores. Ô, meu amor, eu não queria ter feito aquilo, eu vou mudar. Eu preciso mudar. Aí tá. Passa 1, 2, 3 dias, daqui a pouco ele dá um chute nela. Puxa o cabelo, quebra o celular. E aí, palavras de baixo calão terríveis, e sacode, sacode, sacode. Ela manda ele embora, aquela briga. Aí chega ele de novo e traz o bombom que ela mais gosta. E aí chega, ajoelha, ô meu amor, vai ser diferente, tem que ser diferente, você sabe que eu te amo, você é a mulher da minha vida. E ali ele se declara e chora, pastora, que molha a camisa, e chora, e aquela coisa toda. Só que aí no final de semana eles vão para uma festinha, cisma que ela tá olhando pro cunhado, chega lá, dá o couro na mulher. Né, pastora? E é isso. Um dia atrás do outro, uma semana atrás do outro, e o Senhor falou comigo, isso não é arrependimento. Isso é um remorso momentâneo. O arrependimento, ele causa dor. O arrependimento, ele mexe, ele incomoda, ele te tira do comodismo. Você vai deitar, você está pensando naquilo que você fez de errado, você vai tomar café, você te dá... O arrependimento gera até raiva. Por que eu fiz isso? Eu não quero fazer. E a pessoa fica incomodada. Não tem como a pessoa... É igual muitas vezes a gente vê e ouve na televisão a respeito de alguns crimes, que o cara mata a mãe, a esposa, o filho e vai jogar sinuca. Eu vi uma reportagem uma vez que o cara matou a mãe, jogou na caixinha de gordura debaixo do tanque, foi pular carnaval. Foi pular carnaval. Um dia desses o cara matou... um dia desses o cara matou a mulher na casa dele, depois de ter abusado, e foi jogar sinuca. E deixou ela lá, já com o corpo em putrefação. Então, o arrependimento, ele incomoda. Ele tem que te tirar do comodismo. E eu até anotei aqui que o arrependimento é uma decisão de total mudança de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação divina, porque só o Espírito Santo para mexer com a gente. É só ele, é igual a música do Zaqueu, mexe com a minha estrutura e sara todas as feridas. Então, por essa ação divina do Espírito Santo, a pessoa que verdadeiramente se arrepende, não da boca para fora, mas de dentro para fora, ela é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele. A pessoa fica triste, ela fica chateada. Depois disso, ela quer agradar a pessoa que ela ofendeu, ela quer fazer diferente, ela quer voltar às boas, ela quer agradar de tantas formas. E então ela decide abandonar, baseando a sua confiança em Deus, que perdoa todo aquele que se arrepende verdadeiramente. E o arrependimento, essa palavra arrepender, tem a ver com converter, a sentir essa dor, essa tristeza. E o converter é como se você estivesse indo para a direita, e o arrependimento, que tem a ver com a conversão, é você que estava indo para a direita convergir para a esquerda. Totalmente diferente, totalmente oposto. A própria palavra nos chama a respeito disso. E eu quero te lembrar que não é na força do seu braço. Não é você se torturando, você se martirizando, você fazendo até promessas absurdas. Não é dessa forma. É uma busca constante, um quebrantamento que você vai buscando, você vai se lamentando, você vai chorando. Porque Deus, ele promove disciplina para o nosso arrependimento. Para ver se a gente acorda, para ver se a gente se toca e se liga, que a gente não pode nada. Que a gente depende dele para tudo. A gente está vendo aí um exemplo muito claro, que as pessoas estão precisando comprar oxigênio, sendo que Deus dá ar de graça. A senhora pensou um dia a gente tem que comprar oxigênio? Uma coisa que o Senhor nos dá pela graça e de graça, pastor?
pela graça e de graça. E muitas pessoas, pastora, mesmo no erro, é igual o culto de ceia. Ali naquele momento de 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí tem todo aquele ritual, né? Fecha o olho, até aperta o olho assim, a mão no peito, oh meu Deus, me perdoa. Aí na próxima ceia pede perdão pelo mesmo pecado. Na próxima ceia pede perdão pelo mesmo pecado. Pede perdão pelo mesmo pecado. Vai parar isso onde? E as pessoas, elas acham que Jesus, embora, né, ele sendo dono de todas as coisas, Jesus ele veio para dar carro, para dar casa, para dar mansões. Gente, Deus é dono do ouro e da prata, ele dá um mundo se ele quiser. Mas o objetivo não é esse. Jesus veio para trazer e reinar e trazer para nós aqui o reino de Deus. Ele mesmo declarou, vos é chegado o reino de Deus, vos é chegado o reino dos céus. E eu aprendi uma coisa, pastora, ouvindo uma vez uma mensagem, que tudo que vai ser inaugurado, seja uma loja, seja um evento, alguma coisa assim que a pessoa... Qualquer coisa que ela vai inaugurar é feito assim com uma festa e balão, carrinho de pipoca. É aquela coisa marcante. Por quê? Porque é o início, tem que abrir com chave de ouro. E Jesus Cristo inaugurou o ministério dele, começou o ministério dele, segundo está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 17, com a seguinte palavra: arrependimento. A primeira mensagem de Jesus pregada. Você que tem a sua Bíblia, abre aí no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 17. Olha de que forma Jesus inaugurou o ministério dele aqui. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Arrependimento. Imagina se Jonas não tivesse arrependido lá no ventre da baleia. Tinha morrido. O que tirou ele de lá foi o arrependimento. E nós tanto estamos falando que arrependimento é atitude num sentido contrário, que Jonas, quando ele foi chamado para ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Lá, gente, pastor, tem gente que tem que ir para o fundo da baleia para arrepender, pastora. É verdade. Tem gente que tem que chegar no fundo do poço. Tem gente que, infelizmente, me perdoa a expressão, mas tem que chegar com a corda, às vezes aqui, ó, no limite. No limite, para poder colocar a mão na consciência e entender que de si mesma ela não pode nada. Enquanto Jonas estava, né, tranquilo, ele estava o quê? Dormindo lá na proa do navio, lá no fundo do navio. Estava dormindo. Mas na hora que o trem apertou, lançaram ele ao mar. Segundo ele falou, me lancem ao mar porque a culpa toda é minha. Chegou no ventre do peixe. Aí lá dentro, enquanto ele estava dormindo lá no navio, ele não estava preocupado não. Mas na hora que chegou no ventre do peixe, ele lembrou de Deus e arrependeu. Mas aí o Senhor ouviu a oração, viu que de fato ele se arrependeu, obrigou aquele grande peixe a vomitá-lo na praia. Aí o que aconteceu? A atitude de um arrependido. Ao invés dele voltar para Tarsis, aonde ele estava indo, ele obedeceu, ele foi para Nínive. Deus nos chamou não para fazer a nossa vontade. Deus nos chamou para fazer a vontade dele. Tem pessoas, pastora Renata, que quer pegar a Bíblia e encaixar versículos isolados segundo os seus prazeres, segundo a sua vontade. Misericórdia. Queridos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É melhor obedecer do que sacrificar. E a disciplina de Deus é para que tenha arrependimento. Pastora, misericórdia, às vezes a pessoa não entende, eu não saio do lugar, minha vida não muda. Mas será que a sua atitude com Deus ela tem sido a mesma de sempre? Ou será que você tem, não sei, chorado de uma forma nova, se arrependido, quebrantado? Porque não adianta eu receber coisas novas com práticas velhas. Não adianta eu pegar, por exemplo, a pessoa chega do serviço e aí ela tem que sair, vai para a igreja, vai para um outro lugar. E aí ela tá toda suada, mas tá ruim, tá trincando de suor, tá vencida. Aí ela pega aquele Rexona, né? Não, Rexona não me abandona. Coloca uma roupa limpa, no fundo, o trem tá ruim. Suja, é impossível, né, exatamente, é impossível, você que me ouve.
Você pedir um renovo se o vaso está trincado, filho. Se o vaso está rachado. Lá no céu não tem durepox, não. Se preciso for, ele quebra o vaso para fazer um vaso novo. Ele faz isso. E é melhor que ser quebrado na mão dele, como eu ouvi esses dias, do que ser quebrado na mão do cão. Tem que haver uma mudança. Não tem como pegar um remendo novo e colocar numa roupa velha. A roupa velha não terá estrutura de suportar aquele remendo e vai se romper. Ah, Senhor, derrama vinho novo, alegria, unção, gozo. Vinho novo em odre velho. Não tem como, pastora. Só para fechar minha fala, que igual a senhora falou, a gente começa a falar, a gente vai longe. A palavra fala... vigília, hein, pastor, hoje, hein? Nós vamos fazer vigília nessa live. Amém. A palavra fala que nós fomos chamados para ser templo do Espírito Santo. E alguns anos atrás eu usava a expressão, eu sou casa do Espírito Santo, eu sou casa de Deus. Só que é uma grande diferença entre templo e casa. Tanto que se você for olhar uma casa, vamos pegar aí uma casa sem moradores. Daqui a pouco aquela casa é invadida, os vidros são quebrados, e aí a pessoa, os moradores que entram, né, começam a encher de entulho, picha a parede, você acha fezes no chão, guimba de cigarro, resto de cigarrinho de droga, você acha de tudo, você acha preservativo e aquela sujeira, aí vem barato, e vem de tudo que é ruim. É uma casa. Ou até mesmo uma mansão. Não adianta ser uma grande construção, se quem está habitando lá dentro é um coração sujo. Mas o templo, ele é um uso exclusivo do Espírito Santo. O templo é o quê? Nós consideramos a igreja. A igreja, ela está aberta para quê? Para louvar, para adorar, para exaltar, para glorificar, para manifestar a palavra e a obra de Deus. É só para isso que serve o templo. E como que está o seu templo? Como que está o seu coração? Antigas práticas, velhas práticas? Ô, pastora, tem gente hoje chorando pelo passado. Ai, a época que eu beijava demais. A época que eu virava à noite. Usar um postinho curto, né, pastora? Oh, meu... Isso daí, pastor, é Bíblia. É Antigo Testamento, é igual os hebreus. Como eu sinto falta das cebolas do Egito. A senhora entende, pastora? E a senhora falando desse assunto, vou cortar a senhora um minutinho. Quando a gente fala de arrependimento também, pastora, a gente tem que lembrar que, por mais que nós nos arrependemos, uma coisa que eu posso falar, e a senhora também, quem nunca fez algo de errado que não se arrependeu? O Senhor veio e entrou com a graça. Mas, meus queridos, a consequência vem. Porque muitas pessoas procuram e realmente estão arrependidas, a vida está sendo mudada, a vida está sendo transformada, só que a consequência do pecado vem. Não tem como aquilo que semear, certamente ele vai ter. Então, a gente pode pegar como exemplo também, pastor, igual Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, uma certa feita, ele fez algo muito errado. Ele se deitou com Betseba, que era uma das mulheres do seu amigo. Depois que ele se deitou com ela, ele, maquinando já o mal, mandou um homem para a guerra, sabendo que ele não ia voltar para poder casar com Betseba. Aí eles perguntam assim, pastora, Deus perdoou Davi? Jesus perdoou Davi? Pai, Filho, Espírito Santo é a mesma coisa. Eles são a trindade. Amém? Eles perdoaram o Senhor. Eles perdoaram Davi, como me perdoa, como perdoa a pastora Luciana, como perdoa você também. Mas a consequência do pecado é algo que o Senhor ele não volta atrás na sua palavra. Aquilo que o Senhor fala, aquilo que a Bíblia fala, é isso aqui, ó. Uma vez a pastora Luciana conversando numa certa situação comigo, amiga, é isso aqui, ó. É isso aqui. Se está dentro disso aqui, é isso aqui. Então o Senhor, ele simplesmente ele fez o quê? Ele perdoou Davi. E ainda fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas a consequência veio sobre a vida de Davi. E qual que foi a consequência? Betseba engravidou. E o primeiro filho que Davi teve, durante 7 dias, ele chegou a óbito. Por quê? Por causa da desobediência de Davi. E foi vindo uma sequência de situações sobre a família de Davi. Desgraça após desgraça. Mas mesmo assim, Davi permaneceu sendo conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Você que está aí agora, você que se arrependeu daquilo que você fez, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Permaneça. Não se esmoreça em oração. Não se esmoreça na consagração. Porque a consequência, ela vai vir para mim e vai vir para você também. Mas se você arrependeu de verdade,
você não vai passar por essa consequência sozinho. O Espírito Santo de Deus, ele vai passar do seu lado a consequência do pecado. Amém? Arrepende, em nome de Jesus. Pastora Luciana, tá falando. Verdade. E eu estava lembrando aqui também, pastora, aquela vez lá na igreja que a senhora está pastoreando lá, juntamente com os obreiros que o Senhor tem enviado para a casa dele mesmo, do Senhor. E eu me lembro daquele jovem que te procurou no final do culto, agoniado, e a senhora me chamou para poder estar conversando com ele. E um jovem de aproximadamente uns 20 anos, né? Mais ou menos isso. E eu acho que ele tem mais ou menos 18, acho que ele tem 18. 18, né? E aquilo ficou marcado na minha mente. O quanto aquele rapaz chorou, que teve que buscar água para ele acalmar ele, deixar ele um tempo. E olha só, um jovem, um rapaz, né? Nessa idade, e ele estava aos prantos, ele estava desesperado. Por quê? Porque no final de semana anterior, ele tinha ido a uma festa, né, pastor? Aí ele falou com a gente que ficou com as meninas lá, e acho que tomou umas, né? Tomou umas também. E, gente, aquilo, eu fiquei maravilhosa, quase que eu chorei junto com ele. Porque ele chorava, né, pastor? Ele parava de chorar, e a gente não poder não abraçar, mas tem momentos que, né, a gente, como pastor, a gente fica assim, e quanto mais eu abraçava ele, a pastora Luciana tentando de um lado ou do outro, mais ele chorava. Ele, não, pastora, eu não queria ter feito isso, pastora, eu não quero essa vida, pastora, me ajuda, pastora, eu pequei, pastora, me perdoa. Então a gente vê, pastora, que ainda há esperança, pastora, para a árvore cortada. Sim, e aquilo mexeu comigo, por quê? Porque o arrependimento é isso. Porque tem muita gente que às vezes faz cada atrocidade. Aí quem que falou? Foi mal aí, ó. Foi mal. Não, foi mal, né? Não queria ter feito. Não, pega leve aí. Não vou fazer isso mais. Tal. Desculpa aí. Pá. Daqui a pouco tá fazendo igual ou pior. E a própria palavra, ela fala claramente que, como a pastora já disse, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Tem que ter uma mudança, tem que ter um renovo. Eu recebi há alguns anos uma mensagem de WhatsApp, essas mensagens pequenas, objetivas, falando que muitos não lerão a Bíblia de papel, igual a sua aí, pastora. Muitos. Dá um print aí, alguém, igreja, dá um print aí, dá um print. Põe essa Bíblia, levanta a Bíblia, pastor. Muitos não vão ler essa Bíblia de papel. Não vão ler. Muitos não. Mas você é a Bíblia que o mundo lê. O que a gente fala mais alto do que aquilo que a gente fala. Porque falar, qualquer um fala. Uma vez eu vi uma camisa, e naquela camisa estava escrito assim: é fácil levar Jesus no peito. No caso da camisa, da estampa, é fácil. Qualquer um põe. Escreve fé, qualquer um faz isso. Só que aí vinha a resposta na mesma camiseta. Difícil é ter peito para levar Jesus. Então, mais do que falar, ele te chama para viver. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Ele disse: farão as obras que eu faço e ainda maiores, aqueles que realmente creem nele. E nós só vamos conseguir progredir espiritualmente em todas as áreas se de fato nós colocarmos em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça, nos render e nos arrepender todos os dias, porque a palavra fala que todos pecaram. Todos. E destituídos são da glória de Deus. Então aquele que diz que não tem pecado já pecou. Já está ruim diante de Deus. E nós temos que nos arrepender todos os dias, em todo o tempo. Quantas vezes, pastora Renata, a gente é ignorante e não percebe? Quantas vezes a gente é uma porteira e acha que está na razão? Quantas vezes... Isso, quantas vezes a gente erra e, é isso mesmo, é igual esse pessoal que às vezes comete crime, eu não me arrependo, e falei mesmo, e eu falo. Que eu faria tudo de novo.
E não é, Deus não trabalha queridos, nós passamos da era olho por olho e dente por dente. Isso é lá no Antigo Testamento. Hoje é diferente. Hoje nós temos que o quê? É nos render à vontade do Senhor e obedecer. Me perdoe a expressão, o exemplo, mas eu creio que todos vamos entender. Eu creio que a senhora já viu, pastora Renata, quando o dono do cachorro xinga ele por ele ter feito alguma coisa. Ô, pastora Renata, até o animal, até o cachorro, muitas vezes o que ele faz? Vai olhando. Baixa a cabeça. Uhum. Isso quando ele não sai. Até o cachorro, até o cachorro. E aqui, para terminar minha fala, eu gosto demais quando o Espírito Santo faz isso, que ele traz as coisas que a gente não estava planejando, né? Aqui, ó, Isaías, capítulo 1, pega essa aí, você que está nos ouvindo. Ô, gente, eu amo Bíblia. Eu amo Bíblia por causa disso, que ela bate na gente, mas bate para fazer da gente pessoas melhores, né, pastora? Graças a Deus por isso. O que seria de nós sem um manual, pastora? O que seria da gente sem um manual? Não seríamos nada. Porque tudo que está acontecendo hoje, tudo que acontece na minha vida, eu vou dar um testemunho para a senhora, mas depois no privado, amiga, Sim. chama, a gente conversa. Daquilo Amém. eu vou falar para a senhora que não tem áudio, só que a senhora não conseguiu ouvir. Pastora, eu vou falar para a senhora, para me chegar nessa live aqui agora, eu falei, Deus tem que bradar muito, porque, meu Deus, pastora, a única coisa que eu posso te dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Amém. Senhor, Ele é comigo. Porque o Senhor, Ele me guardou. O livramento foi muito grande. Só Deus sabe o livramento que o Senhor me deu. E o inimigo, ele fica muito furioso, porque ele sabe aquilo que habita em mim, habita na senhora. E você pode ver que todas as vezes que uma pessoa se manifesta, ele fica, eu vou te matar, desgraçado. Porque aquilo que habita em nós, pastora, é luz, é o Espírito Santo. É como a senhora falou, pastora. Muitas das vezes não precisa da gente falar. Mas uma atitude, uma postura, fala mais do que 1000 falar. Fala mais alto. Fala mais alto. E aqui, pastora, Isaías, capítulo 1, versículo 2. Olha só o que Deus fala nessa palavra para mim e para você. Isaías 1, versículo 2. Ouçam, ó céus, escute, ó terra. Quer dizer o quê? Todos. É para todos ouvirem. Pois o Senhor falou. Não foi um homem. Foi o próprio Deus que falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, do seu dono. Mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Olha que coisa, pastora. Quantas vezes a gente vê vídeos que são extraordinários. O pastor chega no alto do monte, ou ele assovia, ou ele chama, ou ele faz um certo barulho. Lá longe, gente, animais reconhecem a voz dele e um por um vai saindo de longe e vai chegando e daqui a pouco estão todos juntos do seu pastor. Jesus fala, eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Olha que coisa extraordinária. Então, nós vivemos um tempo que é duro comparar, mas é uma realidade para todos virem. Que o animal está sendo mais fiel ao seu dono do que muita gente está sendo fiel a Deus. É por isso também que tem esse outro extremo, que eu acho absurdo, que existem pessoas que deixam fortunas para o cachorro, tendo filho. Irmãos, tem gente que deixa herança para as galinhas, no lugar das pessoas. Uma vez eu vi um repórter falando, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. Ô, gente, é verdade. Chegou a hora da gente levantar e fazer a diferença. Sempre foi tempo, quanto mais agora. A natureza criada, ela geme, ela arde dentro de si pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo jaz em trevas, no maligno. Então, Deus está te levantando para esse tempo, para essa geração. Se levante. Olhe para o alto, é de lá que veio o seu socorro.
O Senhor nos chama para a presença dele. É aí que entra o tema. É impossível achegar-se a Deus sem um coração contrito e arrependido. Porque não adianta, gente. E eu sou Deus, né, pastor? Sim, se vir a Deus do meu jeito, não tem jeito. Porque a minha carne, ela quer o que Deus não quer, né? Então, a gente tem que o quê? Aprender a ceder. Aprender a dizer sim, Senhor. Tem que aprender. Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, pastor. Esses dias que nós vivemos, a Bíblia é muito completa, né? E assim, eu tenho lido, eu gosto muito de ler, principalmente a palavra. Então, eu li o livro todo de Gênesis, né? Agora eu estou indo para Êxodo e estou lendo um livro que chama Culpa ou Graça. E o livro fala, referente que muitas das vezes, olha para você ver, e eu comecei a ler antes de saber que você me chamaria para lives para arrependimento. E o livro, ele fala, pastora, que a culpa, ela nos gera tanto transtorno na nossa alma, nos gera doenças da alma. Quando a gente não consegue se arrepender, o autor, que se eu não me engano, é Paul Torrier, Culpa ou Graça, depois eu mando para vocês aí, se quiser. Pastora, e ele fala que quando nós não conseguimos perdoar, quando nós sentimos culpa, quando nós não nos arrependemos, começa a criar feridas na nossa alma e que começa a chegar até a carne. Por isso que muitas das vezes as pessoas ficam assim, pastora, ninguém consegue explicar o câncer. Porque se você for examinar as Sagradas Escrituras, pode ser que seja uma doença da alma, porque não consegue liberar o perdão, não consegue se arrepender. E esse autor, ele coloca o arrependimento, ele coloca a culpa de uma maneira, pastor, assim, a culpa, ela quer te matar, mas o arrependimento te leva à graça. Aleluia. E a graça, salvos. É maravilhoso, pastora, como é bom a gente estar na presença do Senhor, como é bom a gente chegar no nosso quarto de noite, a gente ter o nosso tempo com Deus, nós deitarmos e pegarmos sono e saber que o Senhor que nos sustenta. Aleluia. Como é bom a gente verdadeiramente, pastora, colocar o nosso coração, colocar a nossa vida na total dependência do Senhor. Quem nunca fez algo de errado? Quem nunca pecou? Só que a diferença é, você quer ficar com a culpa ou você quer sentir a graça do Senhor. Amém. A palavra do Senhor nos fala que ele pega o fardo dele e troca com você. Pois o fardo do Senhor, ele é leve. Aleluia. O Senhor, ele não iria morrer para que você pudesse viver uma vida de culpa, uma vida de julgo, uma vida realmente de transtorno. Não. O Senhor, ele simplesmente, ele morreu para que a graça, para que a misericórdia, que é um favor não merecido, alcançasse e chegasse à sua vida. E o Senhor nos fala assim, pastor, eu sinto a presença do Senhor nessa live. Eu estou toda arrepiada e sentindo a presença do Senhor. O Espírito Santo não é assim, mas eu sinto ele se movendo nessa live. E o Senhor, pastor, ele nos fala da seguinte maneira: aquele que crê nele, ou seja, o crer abrange tanta coisa como se fosse um plural de palavras. Aquele que crê, aquele que confessar, aquele que acreditar, aquele que se entregar, aquele que se arrepender, aquele que não esmorecer, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Aquele que permanecer até o fim, crendo em mim, dar-te-ei a coroa da vida. Então, nessa tarde, o Senhor, ele quer que você tire esse jugo das suas costas. Ele quer que você entre num lugar secreto. Assim como está passando na televisão aqui atrás, parece até que eu combinei com a TV, mas não. Ele quer que você fique num descanso de deleite. Ele quer que você entre num lugar secreto. O Senhor, ele te chama para você sair de trás das folhagens. O Senhor te chama para sair de trás das malhadas. E chegue o arrependimento, porque o Senhor, ele quer te usar. Porque o socorro, ele nessa tarde, se você muitas das vezes, porventura, fez algo que sabe que desagrada a vontade do Senhor, muitas das vezes você fez algo que desagrada o coração do Senhor, que você possa, em nome de Jesus, eu creio que daqui a pouco nós vamos orar pela sua vida, não sei nem quanto tempo de live, porque como eu amo falar do Senhor Jesus. Amém. Como eu amo estar na presença do Senhor. Como eu amo falar daquele que me salvou, pastora. Daquele que um dia, quando eu falar, eu fico emocionada. Aleluia. Daquele que um dia, pastora, colocou a expectativa em mim. Mesmo sendo pecadora, mesmo não merecendo o tamanho amor dele para comigo. Mesmo sabendo que ele era santo e continua sendo.
e morreu no madeiro para que eu pudesse estar aqui hoje, junto com a pastora Luciana, falando de Jesus para vocês. Glória a Deus. O Senhor ele não se alegra com a morte do ímpio, mas o Senhor se alegra com a morte do justo. Porque o Senhor nos fala que aquele que é justo, você simplesmente vai estar voltando para a sua casa, da onde um dia você saiu. E lá nós vamos viver eternamente. O Senhor, nessa tarde, Ele te chama para você ter o verdadeiro arrependimento. Aonde que o Espírito Santo de Deus, um dia, Ele alcançou a minha vida e falou, filha, se você se arrepender, se você confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei, ouvirei do céu os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. O Senhor não vai só apenas sarar a sua vida. Nós, como cristãos, porque não fala cristões, errado. Cristão. Nós que somos cristãos, igreja, nós temos que aprender o seguinte. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, pelos nossos amigos, o Senhor acrescenta dias de vida sobre as nossas vidas. O Senhor abençoa a nossa vida. Eu sei que muitas das vezes tem sido aí difícil para você. Eu sei que muitas das vezes está doendo, está sangrando, pastora. Mas eu não consigo, pastora, pedir perdão para aquela mulher. Eu não consigo, pastora, perdoar o meu marido que me machucou. Pastora, porque eu estou vendo que ele não consegue se arrepender. Ei, o Senhor te chama para você poder ter um novo recomeço. Aleluia. O Senhor te chama para poder te dar uma nova vida. Recomeçar requer sacrifício. Viver algo novo, o Senhor, o velho tem que sair para que o novo venha entrar. Nessa tarde, o Senhor quer te quebrar, você que está trincado, e te moldar e te fazer um vaso novo. Aleluia. Então, você que precisa recomeçar no Senhor, você que está aí passando por dificuldades no seu casamento, a palavra do Senhor nos fala uma coisa que nós temos autoridade para falar, né, pastora Luciana? E o Espírito Santo sabe, o casamento é até que a morte nos separe. E eu costumo falar que até que Jesus volte. Pastora, amém. Como é difícil. Como é difícil viver ao lado de uma pessoa que tem uma criação totalmente diferente da sua, que veio de uma cultura totalmente diferente da sua, mas o Senhor fala assim, vocês podem até ser de culturas diferentes. Vocês podem até estar passando por dificuldades. Mas eu quero te dizer que eu, o Senhor Deus, o Espírito Santo, aquele que a paz somente eu posso dar, eu entro no seu coração, na vida do seu esposo, e sendo assim, vocês viverão e comerão o melhor dessa terra. Aleluia. Perdoe a sua esposa, porque se você perdoa, o Senhor ele entra e o arrependimento, igreja, acontece. Planta perdão para colher arrependimento. Você que está aí com dificuldade no casamento, com seu filho, com a sua filha, você que está com dificuldade no vício, não consegue abrir mão, eu quero te dizer que se você se arrepender, deixa que o Espírito Santo de Deus, ele faça o resto para a sua vida. Deixa que o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar. Não queira dar uma ajudinha, uma mão para o Espírito Santo. Ele precisa, através de uma palavra, ele falou, haja luz e ouve luz. Aleluia. Através de um sopro, houve vida para mim e para você. E através de uma atitude de arrependimento, de uma atitude de fé, o Senhor falou, eu preciso enviar o meu melhor. E nessa tarde o Senhor pede para que você entregue o seu melhor. Sim. O seu casamento, o diabo não vai levar. Porque você vai plantar perdão nessa tarde. A sua família, o diabo não vai levar. Porque você vai plantar o perdão, porque você colheu o arrependimento. O seu ministério, o diabo não vai levar. Perdoa aqueles que estão apedrejados, porque você vai colher o arrependimento. Pastora, como que é colher o arrependimento? A pessoa vai ver Jesus em ti. E através do Jesus que habita em você, o arrependimento vai chegar. Aleluia. Eu quero te dizer nessa tarde que aquele que se arrepender, aquele que crê, será chamado de filho de Deus. Aleluia. Todo aquele que crê ao Senhor, todo aquele que confessar o pecado. Na minha tradução da minha Bíblia fala, se arrepender, dar-te a coroa da vida. Eu sei, igreja, que o arrependimento eu falo porque é uma coisa que eu vivo. E a pastora Luciana não é qualquer amiga. Ela é a amiga que está comigo realmente nos piores momentos que eu já passei. É, Espírito Santo. E não tem sido fácil, nem para mim,
não tem sido fácil para ela. E eu falo no questão do geral, igreja, porque nós temos luta, nós passamos por dificuldade, né, pastora? Mas nós decidimos abrir mão da nossa vontade e liberar o perdão para que nós possamos acolher o arrependimento. Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é o Senhor Jesus. Nós somos simplesmente pastores espelhando no bom pastor. Amém. Então, que nessa tarde você possa plantar perdão para que você possa colher arrependimento. Jesus, ele plantou. Olha que profundo, pastor, que o Espírito Santo falou comigo aqui agora. Oh, aleluia. O Espírito Santo falou comigo assim, filha, fala com eles. Que eu plantei... Ó, vou chorar, muito profundo. Gente, eu tô sentindo a presença do Senhor. Pastora, a senhora está chorando por quê? Porque eu tô sentindo a presença do Senhor. Obrigada, Jesus. O Senhor falou comigo dessa maneira assim, olha, eu plantei perdão para uma nação, para as nações, uma sociedade incrédula, uma sociedade imunda, uma sociedade que não cria que eu era o Messias. Por eu ter plantado perdão em vocês, hoje o arrependimento chegou. E é por isso que vocês estão aqui, falando da graça, sabendo que a salvação chegou na sua vida. Porque um dia alguém plantou o perdão. Jesus, ele plantou o perdão para vocês na cruz. Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. E quando o Senhor fez aquilo, hoje eu estou aqui, você está aí. O arrependimento do Senhor. O perdão foi plantado e ele hoje colhe o arrependimento de todas as nações. Pois o Espírito e a noiva dizem. Aleluia. Ô, pastora, e é a melhor opção, é o arrependimento. Porque ele traz de volta a paz, a alegria, a cura, arrancando toda a raiz de amargura. Ele traz gozo, o semblante muda, tudo muda. Porque Deus, ele é bom, mas Deus é justo. E tem uma palavra aqui no Salmo 7, versículo 12. Olha que palavra bem cortante, porque a palavra é uma espada cortante. Né? A palavra ela veio para mudar, ser um divisor de águas na sua e na minha vida. Salmo 7, 12. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Porque Deus é bom demais, gente. Deus enviou Jesus, santo, puro, o próprio Deus encarnado na cruz. Todo aquele que era pendurado na cruz era tido como maldito. Olha a morte que o Cordeiro Santo teve para que nós vivêssemos no oba-oba. Então a palavra é direta. Deus está dando a oportunidade, como diz Provérbios 29, 1. Deus está dando oportunidade, está dando oportunidade, está dando oportunidade, mas aquele que por muitas vezes é repreendido e não dá ouvidos, ele vai ser pego de surpresa e sem remédio. Porque a palavra segue dizendo no Salmo 7, quem gera a maldade vai dar à luz, vai conceber o sofrimento. E dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. A sua maldade se voltará para ele. A sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. O único pecado que não tem perdão, não existe perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se você não blasfemou contra o Espírito Santo, se você não atribuiu a obra do Espírito Santo ao Satanás, dizendo que as coisas do Espírito é do próprio cão, que não existe Espírito Santo, que é o diabo que faz essas coisas, assim como falaram que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebul. E ali Jesus fala, somente a agressão, somente a blasfêmia contra o Espírito Santo é que não será perdoada. Então, se você não blasfemou, tem jeito para você. Tem perdão para você. E um dos maiores exemplos é Davi, que mesmo segundo sendo o coração de Deus, segundo esse coração maravilhoso do próprio Deus, como a pastora
Renata já citou sobre Davi nesta tarde, mesmo tendo cometido aquela coisa terrível, porque Deus falou, você não precisava disso, eu te dei ouro, eu te dei riqueza, tudo que você tem, olha o tanto de coisa que você tem, por que você foi cometer esse crime? Mas é aí que entra a atitude. Salmo 51, aonde Davi ele declara: faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os meus ossos que esmagaste, o pecado, irmãos. Olha que palavra. Ele estava se sentindo esmagado por causa do pecado. E ali ele pede essa restauração para que ele volte a exultar. E no versículo 10 ele declara: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu espírito. Eu acho que a maior prova de arrependimento, o que demonstra maior dor, é o medo de ficar sem a presença de Deus. É o medo de ser afastado, de afastar o Espírito Santo. É isso, o pastor Renato, é muito ruim, pastor. Deus te fala quando você fez um negócio errado e aquilo te dói, te dá um vazio. Você se sente tão distante do Senhor. E é porque a única coisa que nos afasta é o pecado, né, pastor? É o pecado. É o pecado, porque Isaías 59:1 fala sobre isso. Que os ouvidos do Senhor não estão tampados. Os olhos do Senhor não estão vendados. E nem as mãos encolhidas. Mas o ouvido está aberto, o olho está aberto e a mão está estendida para abençoar. Mas os seus pecados, diz Isaías para com o povo de Israel naquela época, e hoje não é diferente, mas os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. Então, quando a gente se volta para o Senhor, não importa, meu irmão, mas eu já fiz tantas vezes, o negócio é daqui para frente. É uma decisão sua, que pode mudar a sua história. É atitude. Deus está te chamando para tomar atitude. Mas essa atitude foi como eu falei, não é na força do braço, não. Mas é a atitude de buscar, até ver o milagre acontecer, de buscar, até ter um coração novo. É o obedecer. É obedecer melhor do que sacrificar. Eu não vejo um homem, pastor, que não obedeceu o Senhor na palavra, que teve uma vida de desgraça, que teve uma vida de tormento. Todos aqueles que obedeceram, viveram e viram, contemplaram o milagre do Senhor. Pastora, a senhora está falando dessa palavra? Eu separei uma palavra aqui, deixa eu compartilhar com a senhora brevemente com vocês que estão aí. Que eu acho tão interessante que, se eu falar com a senhora, a gente combinou, porque eu separei aqui também o livro de Salmos, capítulo 51, do versículo 1 ao que a senhora leu. Na minha versão está assim, ó: tende misericórdia de mim, ó Deus, pelo seu amor, pela sua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, ou seja, os meus pecados, lava-me toda a minha alma de culpa. Purifica-me, Deus, do meu pecado. Olha para você ver, pastora. Purifica-me, Deus, do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Olha para você ver. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. E fiz tu reprovas. Do modo que justa é a tua sentença e tem razão para poder condenar. E lá também, pastora, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8, já vem respondendo tudo aquilo que Davi está falando. Davi ele fala no Salmo 51 que ele está realmente arrependido. E a Bíblia ela se completa totalmente. Aí a palavra do Senhor vem falando assim. Só um minutinho que eu saí daqui, peraí. Aí a palavra do Senhor vem falando assim, ó. No Salmo 51, fala que Davi se arrependeu. Aí vem Jesus falando no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8. Ok, Davi. Ok, pastora Luciana. Ok, irmã Kelly. Ok, irmã Jéssica. Mateus 3:8 para você. Você se arrependeu? Então me mostre o fruto do seu arrependimento. Mateus 3:8. Você se arrependeu? Me mostre o fruto do seu arrependimento. Olha para a senhora ver que profundo, pastora. O Senhor ele não quer apenas que você fala da boca que você se arrependeu. Mateus 3:8. Isso ficou marcado na tábua do meu coração. Mas mostre o fruto do seu arrependimento. Porque a árvore ela é reconhecida pelos frutos e não pelos verdes das folhas.
Olha que forte, pastora. Então me mostre o teu arrependimento. Amém. Amém. E isso é muito sério, né, pastora? Porque foi como nós falamos aqui já nessa tarde. Falar qualquer um fala. O negócio é viver. E o maior prejudicado é aquela pessoa que está com o coração cheio de mágoa, de rancor. A pessoa ela vai definhando aos poucos. Ela se torna uma pessoa carrancuda, amargurada, qualquer coisa tira a alegria dela. Às vezes ela está numa festa, todo mundo comendo, se alegrando, divertindo, e ela está ali no canto dela, ela não se entuma, ela não tem essa liberdade de se aprofundar, ela se exclui, ela mesma se exclui, mal sabendo, né, ou lembrando que Deus sabe de tudo que está acontecendo com ela. Então não há nada melhor do que confessar, do que falar com o Senhor. Existem pessoas que não vão te compreender. Existem coisas que eu não posso compartilhar, a pastora não pode compartilhar, coisa muito íntima, que às vezes as pessoas já vão pegar pedra, né, pastora? Vão pegar pedra, porque o homem não entende. Mas quando você entra para o quarto, fecha a porta e põe tudo para fora, e vai falando, eu fiz, eu não queria ter feito, eu errei, eu pequei, eu tenho pensado assim, eu tenho vontade de agir assim, ou eu já tenho feito desta forma, e você vai falando, Senhor, me limpa, me lava, me transforma. Senhor, eu não quero viver com esse sentimento ruim, porque a pessoa que ela carrega veneno dentro de si, achando que vai contaminar apenas os outros, ela vai morrer asfixiada pelo próprio veneno. Ela vai morrer por si própria. Exatamente. E aí no Salmo 32, falando um pouquinho do Salmo 51 que a senhora falou, próprio Davi, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Aí ele fala a consequência do pecado antes do arrependimento. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E o Senhor perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, é um convite que eu faço para todos vocês, para mim, para a pastora Renata. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Isaías 55, a partir do versículo 6, fala sobre isso. Busque o Senhor enquanto ele está perto. Invoque o Senhor, clame por ele enquanto ele ainda pode ser achado. Isso quer dizer que vai chegar um tempo que as pessoas vão buscar, vão clamar, vão correr atrás e nada vão encontrar da parte de Deus. Porque Deus está dando tempo, gente. Deus é longânimo. Ele está dando tempo. Ah, mas Jesus não voltou. Jesus já era para ter voltado. Estão falando isso há tanto tempo. Deus é tão bom, tão bom. Segundo está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 3, por volta do versículo 9, que ele está dando tempo, está dando a oportunidade para que as pessoas se arrependam e se voltem para ele. Não tem como entrar no céu do jeito que a gente está, não. A gente tem que se arrepender todos os dias. Então é um convite que eu te faço, de você se voltar enquanto é tempo, de buscar a face do Senhor. E antes de passar para a pastora Renata, eu quero falar algo que está no livro também de Lucas, capítulo 15, onde fala da parábola da ovelha perdida, parábola da moeda perdida, a parábola do filho pródigo. E essas três parábolas têm em comum o quê? Alguém que tinha sido perdido, ou alguma coisa que foi perdida, como a moeda, o animal que foi perdido, a ovelhinha, e o filho pródigo que se foi. A alegria de ter encontrado novamente esses três itens tão valiosos. O filho, que é tudo, né, para um pai, a ovelha perdida de um pastor, e também a dracma perdida, que era muito preciosa para aquela mulher. E aqui me chama a atenção, capítulo 15, versículo 7, aonde o Senhor diz, eu lhes digo, que da mesma forma
haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Nós até usamos essa expressão que é a festa no céu, a alegria no céu. A palavra não fala que há alegria no céu quando nasce um filho, embora seja um motivo de grande alegria para nós. A palavra não fala que há alegria no céu quando a gente compra uma casa, um carro, realiza o sonho da tão grandiosa viagem, enfim, quando a gente conquista, quando a gente é promovido, quando a gente ajunta coisas, porque Deus não nos chamou para juntar coisas aqui, mas lá não há alegria no céu por causa disso. Que eu me lembre, a única hora que a Bíblia fala que a alegria no céu é quando um pecador se arrepende. Ele olha para dentro de si e depois ele olha para o Pai e reconhece o quanto ele precisa do Pai. É por isso que o Senhor nos chama ao arrependimento enquanto é tempo, em nome de Jesus. Pastora Luciana, e complementando a frase da senhora, nós lemos aí os Salmos 54, aonde Davi fala que ele se arrepende. Aí vem o Senhor no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8, falando: se você se arrependeu, me mostre o fruto do seu arrependimento. Sim. Aí vem Jesus agora, porque Davi, ele mostrou o fruto do seu arrependimento. Aí vem Jesus agora no livro 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 9 em diante. 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 9 em diante. Aí vem Jesus falando assim agora para o povo que se arrepende. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que nos leva à salvação. Tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Aqui o Senhor vem nos falando no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 9 em diante, que o Senhor ele se alegrou que o ser humano houve um choro. O ser humano se entristeceu. Agora eu falo para a senhora, dentro do que a senhora estava falando agora. O Senhor, pastora Luciana, e todos que estão aqui, ele tem os meios dele de trazer a sociedade, de trazer o seu povo para ele. Sim. Aí eu paro para poder explicar você que está nessa live, essa doença, o Covid-19. Muitas pessoas falam que é do demônio. Eu creio que não. Eu creio dentro da palavra do Senhor que é o Senhor tendo os seus meios, as suas formas de trazer o seu povo de volta para ele. Porque colocou a tristeza no nosso coração e nós começamos a lembrar, se um ar pode nos matar, quem pode nos salvar? Não é o Chapolin Colorado, mas só um pode nos salvar, que é o Espírito Santo. Aleluia. De Deus. A salvação, ela vem através do arrependimento. A salvação, ela vem pela misericórdia de Deus. A salvação, ela vem pela graça. Amém? Pastora Luciana, antes da gente encerrar a live, eu gostaria, glória a Deus, Jonathan, o Senhor está bradando mesmo nessa live. Jesus. Glória a Deus. Eu não sei, pastora, mas eu gostaria muito de orar pelas pessoas que estão nessa live, a senhora também, sabe? Essas pessoas que precisam estar verdadeiramente se arrependendo para que a salvação alcance a sua vida, para que a salvação chegue realmente na sua família, para que principalmente, primeiro entre o arrependimento, porque quando o arrependimento entra na sua vida, a salvação ela é de imediato. A salvação é no arrependimento. Então, se você precisa se arrepender, como eu sou a primeira a precisar se arrepender, pastora Luciana, eu creio também, todos os dias nós precisamos nos arrepender, porque todos os dias nós pecamos, até mesmo quando nós não queremos, os pensamentos vêm. Então, nós precisamos repreender os maus pensamentos, precisamos arrepender, muitas das vezes, até aquilo que nós não estamos nem querendo fazer, mas o pecado vem, o pensamento vem. O Senhor, nessa tarde, te chama para uma tarde de arrependimento. Amém. Em nome de Jesus. Pastora Luciana, a senhora que é anfitriã dessa live, que está bradando, como se diz, esse povo de Deus que está aí, que a senhora possa fazer essa oração e eu posso finalizar orando também, assim, se a senhora permitir. Em nome de Jesus. Amém. E
Antes mesmo de orar, né, só mais um versículo aqui que me chama muita atenção, porque arrependimento, ele vem através da disciplina, ele vem através de correção, ele vem através de uma chamada para mais junto, para mais perto. E Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ele ama e castiga todo aquele que ele aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos a nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Pode ter certeza que o Senhor, junto com a ferida, ele traz a cura. O Senhor é aquele que disciplina por amor. Deus te quer mais próximo dele, mais perto dele. E eu quero orar pela sua vida e quero também que você tenha essa consciência que se não for Jesus Cristo por você, não haverá outro que seja por você. Ele não é um dos caminhos que levam a Deus. João 14,6 fala sobre isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não passar por ele. Então eu quero te convidar a voltar para a presença do Senhor, para que a chama venha arder novamente, para que você seja renovado e restaurado, para que de fato você seja a Bíblia que o mundo lê através dos frutos de arrependimento. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, o momento é agora. Porque a tua palavra fala que todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, e crê no seu coração, você será salvo. E todo que nele crê jamais será envergonhado. Não tem outros caminhos. Não tem igreja placa que salva. Nós estamos aqui e somos de denominações diferentes, mas o corpo é um. O cabeça é Cristo. O cabeça é Cristo. Lá não haverá placa. Não. Nós estamos unidas pela palavra. Estamos unidas nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Jesus tem o melhor para você. Para de ficar dando murro em ponta de faca. Se renda! Paulo, até quando você vai resistir contra o aguilhão? Você não tem noção, não, Paulo? Você vai perder, você já perdeu. Então, é melhor perder para Deus, porque perder para Deus é ganhar. Eu quero orar pela sua vida. Você que pode, fecha os seus olhos nesse momento. Talvez você se sente um pouco frio, afastado, ou você nunca fez essa oração. Vai falando com o Senhor, Senhor, eu quero voltar a queimar novamente com o meu coração e a minha alma pela tua presença. Senhor, eu estava afastado, eu estava fria, eu estava triste, eu estava abatida. Eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que não tem outro caminho. Jesus, eu preciso de ti. Vai falando por ele aí, com ele enquanto eu oro. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado porque estamos reunidos no nome que salva, que cura, liberta, transforma, repreende o mal, expulsa demônios, cura a carne, cura o espírito. Nós estamos
estamos falando no nome que tem todo o poder nos céus e na terra, estamos falando no nome que é respeitado no mundo físico, no mundo espiritual, estamos falando no nome que há poder e se entregou e está acima de todo nome em qualquer outro lugar no universo. Só Jesus Cristo salva. É por isso, Jesus, que nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos e reconhecemos que tu és o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, o único que tem poder de libertar, transformar, o único que batiza com o Espírito Santo. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, envia o teu Espírito Santo, fortalece o que está fraco, levanta o que se encontra caído, aquece, meu Pai, aquele que está tão frio e apático na fé, traz de volta o primeiro amor, e que sejamos de fato testemunhas vivas por onde formos, que as pessoas vejam a tua presença em nós. Quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava de forma gloriosa e sobrenatural, depois daquele tempo a sós contigo, que o nosso rosto possa brilhar diante do tempo de comunhão que passemos em tua presença, e que todos possam ver e reconhecer em nós e através de nós que só Jesus Cristo salva e transforma de dentro para fora. Eu abençoo cada vida que nos ouve nesta live. Abençoo você jovem, abençoo você esposa, você marido, você filho, você obreiro, você que talvez estava longe, que o Senhor está trazendo para perto. Volte para o aprisco. Volte, porque Ele tem poder de te guardar, de te restaurar e te abençoar. Jesus te ama e não há outro que vá para a cruz por você como Ele foi. Então entrega a sua vida, crê somente e chame por esse nome que você tem acesso 24 horas por dia. O Espírito Santo há de te renovar, corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Continue com seus olhos fechados, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nessa tarde, ó Pai, eu coloco cada vida, ó Pai, de cada ovelha, de cada pessoa, sem preocupar com doutrina ou com placas de igreja. Pai querido, eu coloco o corpo, Pai, nas mãos do Senhor. Pai querido, assim como o Senhor falou comigo, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, venha ensinar o teu povo a plantar perdão para colher arrependimento. Amém, Pai querido, que eles venham buscar o Senhor enquanto pode se achar. Pai querido, que eles venham se arrepender enquanto ainda há tempo de se arrepender, ó Pai. Amém. Pai querido, assim como o salmista Davi lhe declara, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Pai querido, que essa pessoa, ó Pai, que está aí nesse momento se arrependendo, Pai querido, dos seus feitos, das suas transgressões, dos seus pecados, ó Pai, das palavras lançadas, das práticas, ó Pai, que foram feitas. Pai querido, que o Senhor venha entrar com a sua graça, que o Senhor venha entrar, Pai querido, com a sua misericórdia, que o Senhor venha entrar com o seu perdão, e que o Senhor venha mostrar, Pai, que ainda há esperança para essa pessoa que assiste essa live agora. Pai querido, eu não sei o que ele precisa ou ela, mas o Senhor sabe. O Senhor, Pai, é misericordioso. O Senhor sempre é fiel e justo, Pai. Nessa tarde, ó Pai, alcança cada casa, cada família sendo representada nessa live. Pai querido, eu profetizo assim como a tua palavra nos fala lá no livro de Daniel, que eles venham ter um espírito excelente, ó Pai. Que eles venham fazer o que melhor para o Senhor. Pai querido, que eles venham te buscar, que eles venham te adorar em espírito e em verdade. Que eles venham viver, ó Pai, aquilo na palavra do Senhor nos diz no livro de Lucas. Que eles não venham esmorecer na oração, que eles não venham esmorecer na consagração. Pai querido, que eles venham permanecer de pé, ó Pai, mesmo em meio às dificuldades. Pai querido, mesmo quando vier, ó Pai, as ondas fortes tentar balançar esse barco, esse casco dá conta, porque o Senhor está no mar. Pai querido, eu profetizo que nessa tarde, que através dessa live, será uma tarde, ó Pai, aonde pessoas verão a manifestação do seu poder. Pois aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, a manifestação da sua glória, a cura, a libertação, arrependimento e principalmente a salvação. Sendo assim, ó Pai, nós profetizamos, ó Pai, cura, libertação, arrependimento e salvação para o seu povo
em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás, declare, pastora. Quem tem glória da glória, igreja. Deus tremendo. Glória a Deus. Ô, gente, sabe o que eu mais amo em Deus? Que há um tempo atrás, a gente era toda atrapalhada, avacalhada, lascada, fazia o que o diabo gosta. E hoje a gente está aqui fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Porque Ele nos renova, Ele nos tira do lixão das trevas, Ele nos tira do esgoto espiritual, Ele tira toda a raiz de amargura, todo o ódio, Ele nos ensina a obedecer, Ele nos ensina a se render, a renunciar. Vale a pena servir ao Senhor, porque nada trouxemos e nada levaremos, mas já foi preparado um lugar para nós. Lá não vai ter choro, não vai ter Covid, traição, mentira, corrupção, destruição, crime, vai ter lágrima, não vai precisar nem de luz, não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, porque o Cordeiro nos iluminará. Então vale a pena ser fiel, aquele que leva a preciosa semente em prantos, em lágrimas, voltarão com seus feixes, com seus molhos, cantando que só o Senhor é Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer e maior é o que está em nós. O diabo quer ver a gente para baixo, deprimida, mas a palavra nos dá vida e vida com abundância. Nós não vamos desistir, precisamos instituir, como naquele filme, nosso quarto de guerra e batalhar e buscar e declarar que só Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Fala aí, pastor Renato, senão nós vamos ficar até de noite, daqui a pouco o Instagram corta a gente. Meu Deus do céu. E olha que hoje ainda tem reunião, hein, pastora? Tem uma reunião lá no Alto Veracruz, porque Deus é bom o tempo todo. Pastora, tem uma música que eu gosto muito, o pessoal da nossa igreja também gosta, sabe? Não sei cantar ela toda não, mas a palavra do Senhor nos fala que a gente não podemos parar, pois a ordem é chegar do outro lado e nós vamos chegar. E quando nós falamos do outro lado, a ordem é essa: caminhar, romper, avançar, e nós vamos chegar lá onde o Senhor está preparando. João 14. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus e também em mim, na pastora. Na casa do meu pai, do pai dela, do seu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não teria dito, iria lá preparar uma casa para você. E eu posso dizer uma coisa do nosso pai. O nosso pai, ele é tão grande que ele não prepara barraco para ninguém. O Senhor está preparando palácio, porque nós somos princesas, príncipes, somos filhos do rei, é herança que o Senhor nos deixa sobre as vidas. Glória a Deus, eu te agradeço, viu, minha querida irmã, por ter aceitado o convite. Por essa rica oportunidade, te amo demais. Estou muito feliz. O Biel chegou aí, Biel, filho do pastor Anderson lá da igreja. Jesus te abençoe, viu, Biel? Menino lindo de Jesus. Deus abençoa. E eu amo muito a igreja lá, aquele povão abençoado. Eu fico vendo as fotos no monte, na célula. Que Deus abençoa, que possa render muitos frutos, que aquele lugar fique pequeno, pequeno, pequeno. E que o Senhor levante trabalhadores para essa tão grande seara. Porque ela é grande e poucos são os trabalhadores. Então, que nós possamos nos levantar
como guerreiros e guerreiras do Senhor. Não preocupar com chuva, frio, calor, porque o Senhor que nos levantou há de nos sustentar e nos garante a vitória. Pastor, antes de terminar, eu quero deixar minha última palavra, depois eu quero que a senhora fale, e eu quero deixar esse último versículo sobre arrependimento, porque a palavra ela é confronto, né? E o Senhor está aqui maquinando na minha mente, eu não vou embora sozinha com essa, eu vou dividir com você aí. Eu não vou levar essa live, pastor, aí, ó. O pessoal tá pedindo a outra live com nós duas aí, ó. Espera a próxima live. Ô, Glória! Vamos ter outras igrejas em Jesus. Amém, amém. E aqui, ó, eu vou dividir essa aqui com você. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Diante de todos os elogios que Deus fez para a igreja de Éfeso, do trabalho duro, da perseverança, que o Senhor conhece as obras, que o Senhor está vendo os nossos caminhos, que o Senhor está vendo que a gente está perseverando no sofrimento. Olha que coisa maravilhosa. Mas ele fala o seguinte: contra você, porém, tenho isso, que você abandonou o primeiro amor. Então, vamos buscar com fome, com sede, esse primeiro amor todo dia. Ah, mas eu já sou cristã há tantos anos, para Deus não importa. Tempo. É todo dia buscar como a primeira vez. E o versículo 5. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Porque se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Então, vamos arrepender, porque Deus tem muito mais para nós. E o arrependimento vai abrir portas, tanto no mundo espiritual, como no mundo físico. Então, vamos arrepender em nome de Jesus. Eu creio, pastora, que em nome de Jesus, o Senhor vai nos proporcionar, pastora, um tempo, porque o Senhor já vem, como se diz o irmão lá da igreja, o irmão Carlos, o Senhor vem bradando no meu coração. Infelizmente, a senhora conhece lá a nossa igreja, a gente não consegue fazer uma vigília da maneira que eu e a senhora somos pentecostal, né, pastor? Então, fazer vigília sem dar glória, não tem como, né, pastor? Fazer vigília em silêncio eu não consigo. Eu quero bradar, pastora. E vamos ver, pastor, se a gente consegue fazer uma vigília santa aí, através da live aí, a gente entra. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos conversar com nossos esposos, nossos cônjuges, né? Se a gente consegue entrar ou meia-noite ou 3 horas da manhã. E você que está nessa live, que você possa participar em nome de Jesus, fazer uma vigília online, pastora. O Senhor tem bradado isso no meu coração. Aí o povo vai participando, eu oro aqui, a senhora dali, o povo vai mandando os pedidos de oração. Só que aí eu não vou estar no meu perfil. Aí eu vou entrar no perfil da nossa igreja do Nova Vista. Aí nós vamos bradar tudo, viu, igreja? Nós vamos fazer essa vigília. Mas primeiro eu vou conversar com o meu cônjuge, com o meu querido pastor Gilvan, e a pastora Luciana vai conversar com o querido esposo dela, em nome de Jesus. Estando todo em consenso, nós fazemos essa live em nome de Jesus. Pastora, amém. Fica aqui, tá? Meu agradecimento aí, ó. A Jéssica já está falando que está com saudade. A senhora também já é da família lá. Eu também estou com saudade. Também estou com saudade da Jéssica. A senhora já é da nossa família. O povo quer vigília no monte, pastor. Oh, meu Deus, o povo quer vigília no monte, ô glória. Vamos para o monte, igreja, também. Aleluia. Pastor, agora, agradeço a senhora por essa rica oportunidade. A senhora sabe que todas as vezes que a senhora precisar, eu sempre vou falar para a senhora, eis-me aqui. Porque sempre ajuda uma a outra. Então, eu sou grato ao Senhor pela amizade, sou grato pela vida da pastora Bernardes, que me proporcionou te conhecer. Né? E hoje nós estamos aí juntas, comendo sal, comendo açúcar, picanha, mas também, muitas das vezes, andando de mão dada, sem mesmo com elas estando vazias. Mas graças a Deus que a presença do Senhor que nos sustenta. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo seu ministério, louvo a Deus pelo Espírito Santo sobre a sua vida. Amém. Muito é obrigada. Recíproco, viu? É recíproco. Um forte abraço para cada um, né? Que Deus abençoe. E nesse tempo que a gente não pode abraçar todo mundo que a gente ama, agarra o Espírito Santo, pega, cola nele, e seja renovado e restaurado. Que Deus abençoe você que está conosco até agora, você que está nos vendo em outro horário, porque eu vou estar enviando essa live. O importante é... Vai salvar essa live, pastor? Oi? A senhora vai salvar essa live? Vou ver se eu salvo ela aqui. Amém. Mas é um prazer, que Deus abençoe, continue fortalecendo, guardando.
É um prazer estar com vocês e a gente tem que perseverar. Persevera, porque tem uma coroa que já foi preparada por você. Existe um livro, o livro da vida. E todo aquele que for achado, inscrito neste livro, herdará a vida eterna junto com Cristo. Veremos como Ele é. Então vale a pena ser fiel. Muita saúde, muita paz, graça, mansidão, domínio próprio, longanimidade, humildade, perdão, misericórdia, arrependimento. E aquele que está em Cristo, ele vai subindo, vai alcançando um degrau a cada dia, uma nova patente espiritual. É como o dia, sim, é como o dia que vai rompendo, até estar no pleno meio-dia, que você alcance a estatura de um varão perfeito. Nós te abençoamos em nome de Jesus. E nós até amamos você também, irmã Keila. Irmã Keila está falando isso também, ama nós. Amém. Amamos vocês, pastores. Nós amamos vocês delícia, também. Gente. Amém, também é um prazer, viu? Que Deus abençoe. Amém. Lembrando que ninguém nasce pronto. Tem que buscar. Ninguém está pronto, né, pastora? Para estar pronto, tem que haver um processo, tem que haver uma etapa e, principalmente, tem que estar na presença do Espírito Santo de Deus, né, pastora? Obedecer Amém. É melhor do que sacrificar. Com certeza. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. E eu creio que Deus... Vigília, né? Deus proverá. Eu já vou te falar ao vivo, tá? A senhora tá no meu cronograma de quarta-feira profética, quarta-feira que vem. A pastora Luciana, eu creio que ela vai estar lá conosco, levando uma palavra abençoada na nossa quarta-feira profética, em o nome santo de Jesus. Pastora, não briga comigo não, já que a gente está já aqui discutindo ao vivo para todo mundo ver, não vou poder, não. Por quê, amiga? Está comprometida na quarta? Tô. Então, por um longo tempo. Por um longo tempo. Então, vou te colocar na outra quarta, hein? Por um longo tempo. Ah, beijo. Oh, Deus maravilhoso, hein, pastora? Mas amém, nós fazemos live. Nós faremos. Mas Deus proverá, tá? Vai ser um prazer. A senhora sabe que comigo não garra. Deus vai preparar o momento da gente estar juntinho ali de novo. É um prazer muito grande estar com vocês. Eu amo estar com vocês. Tá bom? Mas pode ter certeza que Deus vai preparar esse tempo para nós, viu? O Senhor vai dar esse tempo para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Beijo para todos. Amiga, Deus abençoe vocês, que a paz esteja convosco. E até a próxima live. Em nome Amém, de Jesus. se Deus quiser. Senão a gente não para, né? A senhora tem que sair. Daqui a pouco eu tenho que estar lá no Alto Veracruz, eu estou aqui ainda na live com vocês. Ó, glória. Glória a Deus. Então vai, pastor. Hoje tem célula, hein? Tem célula, hein, igreja? Vai pra célula. Amém. A Lígia aí com a gente, Lígia Neves, eu amo. Amo, Lígia. Povo bonito, cheiroso. Ó, fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser, viu? Amém. Paz seja convosco. Amém. Tchau, com Deus.